tarde. Nós estamos aqui hoje com a Kathleen. E nós iremos apresentar um trabalho do itinerário de patrimônio cultural. Bom, Kat, como você começou a trabalhar aqui no colégio? Foi ano passado, em setembro, no finalzinho do ano, e foi uma experiência muito boa. Conte uma experiência no colégio Novo Milênio que te marcou. Foi nesse ano, quando eu comecei a participar e a organizar os eventos aqui do colégio, a reunião dos professores. Então eu comecei a saber como eram os bastidores, como era a organização, uma correria, aquilo tudo, mas no final sempre deu certo. Qual foi a importância do colégio para a sua carreira profissional? Foi todas as características positivas do mundo. Eu estou aqui desde o 6º ano, terminei no ensino médio aqui, comecei a trabalhar aqui também. Então, o Colégio o Novo Milênio participou da minha vida todinha. Como entrar aqui no colégio impulsionou a sua carreira profissional? Assim, quando eu comecei a trabalhar, é uma outra perspectiva. Sim. Antes eu estava como aluna, agora como uma colaboradora aqui do colégio. Então me ajudou bastante a como lidar com as pessoas, como ver o outro lado, tipo, o lado administrativo, saber como lidar com as pessoas também, entender o que os alunos passam aqui no colégio. Porque você já foi uma aluna também? Sim, né? então eu entendo lá de todo mundo aqui, o que eu puder ajudar também eu ajudo. Em questões administrativas no trabalho, arquivamento, fazer matrícula, todos esses detalhes estão me ajudando a, quando eu encontrar um cargo para mim, me ajude no meu lado profissional. Sim. Qual projeto foi mais marcante para você, para sua carreira aqui no CNM? São muitos. Nossa, eu gostava muito de participar dos gimes, dos sarais também. Desde o 6º ano eu sempre participei, nunca deixei de lá de participar. As viagens também? Sim, são todos ótimos, experiências marcantes na minha vida. Sim. Bom dia, professor. Primeiramente, qual o seu nome, quanto tempo você dá aula no colégio e de que você dá aula? Bom dia, Caio. Eu sou professor aqui na escola já há mais ou menos aí uns 9 anos, né? Quase 10 anos na escola. E aqui eu sou professor de História e História da Arte. Eu ministro as duas disciplinas aqui. Primeiramente, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. A primeira pergunta é, como você começou a trabalhar aqui? Na verdade, aqui na escola, né, fui convidado na época como professor substituto. Eu fui aluno da escola por muitos anos. E depois eu fui convidado para ser professor substituto em 2014. Pela questão do trabalho, pela identificação com o ambiente, né, acabei permanecendo como professor regente aqui da escola. Conte alguma experiência no Colégio Milênio que te marcou. Eu tenho várias experiências aqui, realmente eu tive diversas oportunidades, né, dentro da escola, mas eu acredito que teve a execução de um trabalho de uns alunos, né, bem lá no começo, se não me engano, acho que foi em 2015, 2016, que era uma turma que ela tinha uma resistência muito grande ao ensino de arte, ao ensino de história, e com o desenvolvimento da turma, né, eles apresentaram um trabalho muito bacana, eles desenvolveram um trabalho voltado para a arte muito legal, era a construção de alguns castelos medievais, uma coisa bem simples na verdade, mas por ser uma turma que tinha uma resistência, que não tinha tanto costume, eles executaram trabalhos incríveis e para mim marcou bastante. Muito bom dia, estamos aqui com a professora Daniele de História e hoje vamos fazer umas perguntinhas aqui para ela, né? Daniele, como que você começou a trabalhar aqui? Como que você entrou na instituição? Eu entrei na instituição por causa de um colega meu que já trabalhava aqui e ele acabou me convidando, né, o professor Fernando, ele acabou me chamando para substituí-lo, depois eu comecei a assumir algumas turmas, então eu entrei aqui por interferência do professor Fernando, que é até hoje um grande amigo meu. Conta pra gente aqui uma experiência que você teve no colégio que marcou você, marcou sua presença aqui. Eu gosto das festas, eu gosto de todas as festas, festa junina,
encontro de professor, eu acho que todos esses momentos de descontração, quando a gente faz um lanchinho, quando a gente, né, todas essas festas são momentos muito legais. Então eu gosto muito das festas. Qual modo você entrou nessa instituição? Eu fui indicada por um ex-professor de filosofia aqui. E aí eu fiz uma entrevista com Júlia Patrício e fui convidada a trabalhar. Certo. A senhora trabalha há quanto tempo aqui na instituição? Esse ano estão fazendo 10 anos. 10 anos, né? Certo. Gostaria de perguntar, né, nessa longa carreira sua nessa instituição, se você já teve algum orgulho, alguma pessoa que foi aprovada na universidade que você não imaginava que poderia ter acontecido. Você olhava nele assim e falava, vai ser muito difícil a aprovação dele, daí ele te surpreendeu. Tem algum caso assim? Não, eu acho que todos são capazes, mas o que me surpreendeu foi recentemente receber de alguns alunos do ano passado, do ano retrasado, que eles passaram para disciplinas de filosofia e história, que são as disciplinas que eu ministro aqui. Isso foi uma boa surpresa para mim. Mas assim, de dizer que eu achava que nunca ia passar e passou, não tenho isso. Eu acho que todo mundo pode. Certo. Qual o seu nome? Quanto tempo você dá aula e qual matéria você dá aula? Sou o professor Cláudio, né? Trabalho com matemática. Trabalho já há 22 anos em sala de aula. Tenho 6 anos de milênio. Trabalhei com cursinho, aí 2 anos pra cá, que eu trabalho conjunto com a parte do ensino médio, né? Segundo e terceiro ano. Primeiramente, como você começou a trabalhar aqui? No milênio, no cursinho. Tinha um cursinho preparatório para vestibular. Eu já era amigo do Júlio há um tempo, conheci o Júlio de outros carnavais e tive o prazer de ser convidado. Então, conheci a escola através do cursinho. O que te motiva a continuar trabalhando aqui no colégio? O ambiente, né? O ambiente é muito bom, o lado de funcionários interessante. A equipe de professores tem grandes amigos, né? O Júlio, a Fernanda, o Manuzinha, a galera, né? O Robertinho, todo mundo, né? Tudo deixa o ambiente bem agradável. Durante todo o seu tempo trabalhando aqui, você já observou alguma grande mudança na estrutura do colégio ou do ensino? Você acha essas mudanças boas ou ruins? Então, quando eu comecei a trabalhar no Milênio tinha outra sede, né? Era uma sede ali na 24 de outubro. E quando nós mudamos para cá, pouco antes da pandemia, a mudança foi bem significativa. Porque você tem uma escola com um espaço, né? Um ambiente maior, mais agradável, mais aconchegante. Isso aí com certeza mexe com todo o processo de ensino e aprendizagem. Conte uma experiência no Colégio Novo Milênio que te marcou. A Feira do Empreendedorismo. Ano passado teve a Feira do Empreendedorismo, que marcou bastante. Eu vi os alunos bem enganjados na situação, trabalhando, vestindo a camisa, fazendo a diferença e produzindo, que é mais interessante. Qual foi a importância da instituição para a sua carreira profissional? Com a pessoa, né? A gente cresce bastante trabalhando com o Júlio, com a Fernandinha, com vocês, né? A gente cresce bastante como pessoa. Qual projeto foi marcante para a sua carreira? Trabalhar as Olimpíadas com a Fernanda, com a equipe, tudo é muito interessante. Primeiramente, qual o seu nome? Quanto tempo você trabalha aqui no colégio e de que você dá aula, professor? Meu nome é Zé Elton, sou professor de Química e aqui nessa unidade há 4 anos, mas com o grupo mesmo do Júlio já tem 20 anos. Como você começou a trabalhar aqui? Comecei aqui, contrato de experiência mesmo, um colega meu me convidou e aí eu vim, conversei com o Júlio, comecei no cursinho e de lá pra cá nós estamos juntos já tem 20 anos. O que te motiva a continuar trabalhando aqui no colégio? É o ambiente, né? O ambiente de trabalho é muito gostoso, os professores são muito parceiros e a gente tem como meta hoje trabalhar com mais tranquilidade. Então aqui eu tenho uma tranquilidade devido ao ambiente mesmo do trabalho. Durante todo o seu tempo trabalhando aqui, você já observou alguma grande mudança na estrutura do colégio ou no ensino? A estrutura do colégio mudou totalmente, né? Em relação à estrutura física, é outro colégio. Em relação ao estudo, a cada ano eles tentam modificar, fazer algumas coisas novas, inovar, material novo, tudo, provas novas, só tende a melhorar, né? Cada ano a gente vai melhorando cada vez mais. Conte uma experiência no Colégio Novo Milênio que te marcou. Na verdade, as experiências da gente todas são marcantes, né? Mas assim, eu vejo muito questão de amizade, né? Quando eu tive uns problemas aí pessoais, então eu tive muito apoio, muitos amigos, da direção, tudo. Isso fez a diferença para mim. Qual foi a importância da instituição na sua carreira profissional?
Eu acho que todos os colégios que a gente trabalha, a gente vai crescendo, né, profissionalmente, né? E aqui não é diferente, né? Então eu acho assim que cada vez mais eu vou crescendo, né, tanto em conteúdo, mas também como ser humano, né? Qual foi a sua maior dificuldade aqui no colégio? No começo foi a distância, né, devido a morar bastante longe. Mas depois de muito tempo a gente vai acostumando já, mas é mais a distância mesmo. Qual projeto foi marcante para sua carreira aqui no colégio? Projeto, sim, eu não sou muito de projetos, né? Porque a gente, questão de vestibulares, tem muita correria, né? Mas eu vejo os projetos que os professores da área de humanas fazem, são projetos bem interessantes que levam o aluno a ser cada vez mais, aprimorar o físico dele e o pessoal deles também. Então, é mais projetos da área de humanas mesmo. Já teve algum aluno que te trouxe orgulho ou inspiração? Acho que orgulho todos trazem, né? De um certo modo, independente se ele é aprovado ou não no vestibular, mas sempre a gente tem alunos que trazem orgulhos pra gente aí. Então me espelho muito, né? Como pessoa também, muitos alunos também. Obrigado, professor. Falou! Uma memória afetiva que você tem aqui, que você se recorda, que você gosta de lembrar, que você tem boas recordações ou más recordações, que você se lembra. A memória afetiva seria desde o início até hoje, mas memórias, vamos lá atrás, é a forma de familiaridade que a gente sempre conviveu. Desde o primeiro momento, na primeira semana, eu já me senti apoiada, acolhida pelo Milênio. Então, era um acolhimento familiar. As pessoas, ao chegar, as pessoas, tanto o diretor quanto os colegas de trabalho, já me abraçaram como se fosse da família e nos conhecemos há vários anos. E agora, uma experiência que te marcou? Foi do um projeto mais recente, da Semana da Mulher, MEISEM, que nós fizemos com os nossos alunos do Fundamental e primeiro ano do médio. Foi quando nós colocamos à exposição frases em que os alunos, todos os alunos poderiam pegar em um recipiente e entregar para uma mulher que aquele aluno, aquela aluna admirava. E de repente veio um aluno e me procurou, perguntando, pedindo explicação com mais clareza. Fernando, o que seria essa frase? Porque a frase ela não vem aberta, ela estava fechadinha, lacradinha. Então o aluno ia entregar para a mulher que ele tem uma admiração. Aí quando eu expliquei para o aluno, eu falei, olha, essa frase você vai levar e demonstrar através dessa frase a admiração qual você tem para aquela mulher. E aí eu estava explicando com a ideia de que o aluno ia levar para sua mãe, para sua madrasta, para sua figura feminina que representa. E de repente ele falou, que eu admiro, então é para você. Então eu achei muito, me marcou pelo fato de a gente sabe que nós temos assim uma referência para muitos alunos. Mas nesse momento ficou mais evidente ainda o quanto a gente tem uma marca, cada um dos nossos alunos. Primeiramente, como você começou a trabalhar aqui? Cara, foi uma indicação de uma professora, a amiga minha, que na verdade ela tinha sido indicada e ela não quis, porque ela tinha tava com trabalhando em outra escola. E eu sou amigo do Fernando, tem muito tempo, professor de história de vocês. Aí eu peguei e acabei sendo indicado por ele. Acabei entrando aqui. Durante todo o seu tempo trabalhando aqui, você já observou alguma grande mudança na estrutura do colégio ou no ensino? Cara, eu acho que a mudança maior que a gente teve foi de uma unidade para outra, né? Porque em 2019 eu entrei, era outra unidade da Avenida. E eu entrei no meio do ano e completei esse ano, no outro ano a gente veio para cá, né? E coincidiu com o ano da pandemia, inclusive. A gente começou aqui, teve a pandemia, 2020, 2021, né? Praticamente. E então a mudança de estrutura foi muito grande. Como você começou a trabalhar aqui? Eu comecei a trabalhar aqui dando aulas de plantões, corrigindo redações, e no ano passado eu comecei como professora de fato de redação do ensino médio. Conte uma experiência no Colégio Novo Milênio que te marcou. Eu acho que foi a Feira do Empreendedorismo no ano passado, em que os professores pudemos ver
o desenvolvimento e a aplicação de fato de tudo que os alunos aprenderam em todas as áreas de conhecimento, porque todas as áreas foram utilizadas ali naqueles trabalhos da Feira do Empreendedorismo. Como você começou a trabalhar aqui? Eu comecei no plantão. Acontece até hoje o plantão de dúvidas. Então eu comecei na parte do plantão de dúvidas e aí depois surgiu a oportunidade, né, para eu assumir as aulas no ensino médio. Conte uma experiência no Colégio Novo Milênio que te marcou. Uma experiência que me marcou foi até quando eu comecei aqui, né? E era na outra unidade lá ainda, que até foi uma vergonha que eu passei. Eu tava dando aula lá com os meninos e eu tava apoiado o braço, uma base que tem no quadro. Eu tava com o braço lá apoiado, explicando, e de repente a base, caiu. Né? Então isso foi uma coisa que me marcou, porque foi uma vergonha grande que eu passei lá com os meninos. Né? Olá, boa tarde. Muito obrigado por você ter concedido esse espaço para a nossa entrevista. Gostaria que você se inscrevesse, qual que é a sua centralidade aqui na escola, um pouquinho melhor sobre a sua vida profissional e sua carreira. Olá, Evandro. Olá, meninos. É um prazer estar com vocês, conversando com vocês, ter vocês aqui na escola conosco sempre, né? Eu sou Patrícia, como vocês já sabem, né? Estou aqui diariamente com vocês. Sou mantenedora da escola, psicóloga, coordenadora, de tudo um pouquinho aqui. Então, nosso trabalho aqui é muito prazeroso. Para mim, sempre foi. Porque sempre procurei trabalhar aqui desenvolvendo com vocês um trabalho pedagógico com muito amor, com muita dedicação. Eu acho que uma das maiores diretrizes do meu trabalho aqui, de toda a escola, né? Mas do meu trabalho aqui, uma das maiores diretrizes é o amor. Ok. Seguindo essa vertente de sua carreira, eu gostaria de realizar algumas perguntas mais lógicas assim, sobre o seu profissionalismo e a importância da instituição. Como você começou a trabalhar aqui? Como foi o marco aqui para o seu início do trabalho, desenvolvimento da escola, da instituição CMM, no caso? Sim, a escola já existia, né? Tinha cursos pré-vestibulares, aí nós entramos, eu e o Júlio, como novos mantenedores, e nesse processo a escola foi tendo outros segmentos. Eu comecei dando aula, dava aula nos cursinhos, aula de redação, como eu já dava em outras escolas, né? Dando aula no cursinho, assim, nos outros segmentos. Passei para a parte de gestão, para a parte de psicologia, coordenação, e continuamos ainda nessa parte. Ok. Que é bem complexa, né? Eu também gostaria que você compartilhasse com nós, o público também, algo assim que te motiva cada vez mais a estar desenvolvendo o seu trabalho aqui. Algo que me motiva, mas motiva demais, é ver o sucesso dos nossos alunos. É ver o sorriso deles cada dia, né? Primeiramente, mas o sucesso dos nossos alunos. Certo. Quando eles terminam os cursos superiores, quando eles vêm aqui já realizados, né, do campo de trabalho, eles vêm e compartilham o sucesso com a gente, né, trazem pra gente, vamos dizer assim, um agradecimento, né? É muito gratificante para nós. Ok, já seguindo essa gratificação, gostaria de saber, assim, né, que você compartilhasse com a gente algum caso de algum aluno assim, que você se surpreendeu com a aprovação dele, assim, que um curso difícil, algo assim mais remoto. Eu já me surpreendi com vários alunos aqui, vários, né? 2 casos, assim, bem surpreendentes mesmo. Caso de um aluno que tinha necessidades especiais, muitas necessidades especiais, e com o tempo, com aquele trabalho todo que a gente foi tendo, né, com jeitinho, com muito amor, com muito cuidado, foi vencendo as dificuldades aos poucos, né, e conseguiu se sobressair no mercado de trabalho de uma forma uma profissão hoje bem, não vou citar a profissão, né, para não ter rotulações, profissão que é uma melhor que a outra, né, mas está muito bem hoje no seu campo de trabalho, bem remunerado, bem satisfeito como pessoa, se tornou um cidadão do bem também. Isso me surpreendeu bastante. Outro aluno também que eu tinha minhas dúvidas, achava que teria complicações na vida futura, eu não trabalhava, fazia ensino médio, fez fundamental e médio também, mas trabalhava durante todo o dia, saía daqui direto do trabalho, chegava em casa tipo 10 horas da noite, né? Aí ele chegava e dava sequência aos estudos. Terminou o ensino médio, do 3º ano ele já passou
no curso para odontologia na faculdade super concorrida, para a USP, né? Conseguiu passar, então foi um caso bem surpreendente mesmo. Não que a gente duvidasse da capacidade, do potencial dele, né? Mas a gente sabe que não é fácil, Difícil, né? Porque quem já tem o tempo todo livre é meio complexo, então para quem tem um tempo um pouco restrito já é mais complicado. Mas ele conseguiu. E assim foram outros, passaríamos horas e horas aqui falando. Então, eu também gostaria que você falasse assim pra gente um projeto assim diferente. Pode ser tanto do ensino médio quanto do ensino médio passado também. Algum projeto assim que te incentivou, que incentivou a escola, que aprimorou o conceito. Alguma coisa assim, um projeto surreal, importante. A cada projeto que a gente desenvolve, a gente se anima mais, né? Os projetos parecem que fazem a gente renascer como profissional, né? Porque você vê que os alunos se engajam, os alunos estão sempre procurando melhorar, né? Os alunos sempre mostram muito esforço, muito desempenho neles. O projeto de valorização das mulheres é muito interessante, o projeto de combate ao bullying está sendo assim, primordial da escola, sempre foi, né? Agora mais ainda. O projeto de autoidentificação que a gente fez na época do retorno das aulas da pandemia foi um projeto lindo, que todo mundo precisava, os alunos precisavam desse projeto, né? Se autoidentificar, poder ter um retorno, né? Porque a gente caiu numa onda de tristeza, uma onda ruim, né? Então foi um projeto, é uma onda bem turbulente. Então foi um projeto muito legal que fez a gente retornar de uma forma bem mais tranquila. E assim outros todos os projetos que a gente faz são emoção. Agora tem vários que estão sendo desenvolvidos aí, para nós todos são uma surpresa, todos são maravilhosos. Tem dia que 11 horas da noite a gente está conversando sobre projetos, o que nós vamos fazer de projeto novo, o que vai ter de legal, quanto nós vamos atrair nossos alunos, e é por aí. Também levando essa vertente, né, da felicidade, agora eu gostaria que você relatasse algo assim, alguma dificuldade que você enfrentou aqui no CNM, pode ser tanto na pandemia, uma dificuldade assim que foi crucial, assim, que fez você evoluir como pessoa também. Dificuldades a gente tem em todos os campos de trabalho, né? Aqui no colégio, como em todos os outros, né? A gente tem algumas dificuldades sim, mas o diálogo nos ajuda muito. Diálogo, entendimento sobre pais, sobre alunos, sobre adolescentes. O diálogo nos ajuda muito a resolver qualquer dificuldade, né? Então eu não vejo nenhum que tenha sido tão complexo. Acho que a mais complexa foi realmente a passagem da pandemia. Todo mundo ficou sem chão nela, né? Então acho que realmente foi a mais complexa para nós. Mas com muito diálogo, muita parceria com os pais, muita compreensão dos pais, muita compreensão de vocês, alunos, eu acho que foi sucesso. Conseguimos vencer. E acima de tudo com as graças de Deus, que nos facilitou. Agora, para terminar a entrevista, eu gostaria que você deixasse uma frase motivacional para nossos ouvintes, para nós alunos aqui da instituição também. Então, eu acho que para nós todos, alunos, instituição, para todos, o que nós estamos precisando é de confiança, nós estamos precisando de esperança, nós estamos precisando de cordialidade, o mundo está muito carente disso, né? Então, precisamos de fazer uma corrente de bondade, uma corrente do bem. Nós estamos precisando muito disso. A mensagem que eu deixo para vocês aqui é: nunca desistam dos sonhos de vocês. Nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos, né? Tá? E desejo excelente sorte para vocês. Tudo de bom. Muito obrigado. Tá bom? Foi um prazer muito grande falar com vocês.